Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, depois do sucesso, e eu considero sucesso, graças a vocês, da playlist em que eu citei os 10 melhores jogadores que eu vi jogar por posição. Eu fiz uma enquete aqui no canal, onde eu perguntei se vocês queriam algo parecido, só que com os melhores jogadores da história. Como sim, ganhou! Então estamos aqui para fazer um top 5 com os maiores de todos os tempos em cada posição. Mas vai ser tudo feito no mesmo vídeo e as descrições vão ser mais resumidas, beleza? Lembrando que essa lista é com base na minha opinião, nos meus estudos, o que eu consegui ver de vídeos e alguns jogos inteiros desses jogadores, e você está livre para fazer a sua própria lista nos comentários, beleza? E é claro que vamos começar com os goleiros. Na quinta posição, Peter Schmeichel, goleiro dinamarquês, o maior da história do Manchester United e um dos maiores da Premier League. Na minha opinião, o grande goleiro do futebol mundial nos anos 90. Em quarto lugar, Sepp Maier, histórico goleiro alemão, campeão do mundo em 74 e também do poderoso Bayern, tricampeão europeu consecutivo entre 74 e 76. Em terceiro, Lev Yashin, o Aranha Negra, o lendário arqueiro soviético, considerado por muitos o melhor goleiro da história do futebol, mas que jogou nos anos 50 e 60. De lá para cá os goleiros evoluíram muito, mas nada muito muda o fato de que ele foi o primeiro e único goleiro até hoje a conquistar uma bola de ouro, em 1963. Em segundo, Gianluigi Buffon, um dos mais longevos goleiros da história do futebol. Disputou 5 Copas do Mundo e venceu a de 2006. Seriam 6 disputadas se a Itália não tivesse ficado de fora em 2018. Lenda da Juventus, foi o melhor goleiro do mundo durante os anos 2000 e também fez grandes temporadas em 2015 e 2017. E o número 1 é Manuel Neuer, ele que foi o melhor que eu vi jogar e, na minha opinião, é o mais completo de todos os tempos. Revolucionário da posição, campeão de tudo pelo Bayern e do mundo pela seleção alemã em 2014, quando chegou a ser escolhido o terceiro melhor jogador daquele ano. Menções para o inglês Gordon Banks, campeão da Copa de 66, e o italiano Dino Zoff, que conquistou o mundo em 82. Nas laterais temos um nome para cada lado em cada uma das 5 posições do ranking. Então vamos começar com os laterais direitos. Em quinto, o brasileiro Dani Alves, que foi durante muito tempo o maior vencedor de títulos da história do futebol, infelizmente manchou sua carreira e sua vida com a condenação por estupro. Em quarto, o também brasileiro Leandro, lenda do Flamengo, campeão de tudo pelo clube nos anos 80, e quem o viu garante que foi o melhor de todos. A nossa lista está na quarta posição. Em terceiro, o alemão Philipp Lahm, que foi o melhor que eu vi jogar, capitão durante muitos anos do Bayern, foi também capitão da conquista alemã da Copa de 2014, chegou a jogar também como lateral esquerdo no início da carreira e como volante na reta final. Em segundo, mais um brasileiro, o Cafu, que na lista dos melhores que eu vi ficou em quarto, porque eu não vi seu auge nos anos 90, mas sabendo que ele foi o jogador que mais vestiu a camisa da seleção brasileira, o único a jogar 3 finais de Copa do Mundo, e além de ter vencido 2, foi capitão em uma, fora tudo que jogou e ganhou com as camisas de São Paulo, Palmeiras, Roma e Milan, não precisa falar mais nada, tá mais do que bem justificado a segunda posição para o Cafu. E o melhor de todos é o Carlos Alberto Torres, o capita da Copa de 70, o melhor que o nosso país já produziu, um homem que tinha o respeito de todos aqueles grandes nomes da melhor seleção da história do futebol, além de ídolo de Santos e Fluminense. A lateral direita foi dominada por brasileiros. A esquerda não vai ser muito diferente. Poderíamos inclusive até começar com o Júnior na nossa quinta posição. Eu fiquei na dúvida se colocava ele aqui ou o italiano Paolo Maldini, que foi o número 1 entre os melhores zagueiros que eu vi. Mas quem viu Maldini na lateral esquerda no auge, diz que ele foi ainda melhor na lateral do que como zagueiro. Portanto fica a menção para o Júnior capacete ídolo do Flamengo, porque o quinto lugar é do Paolo Maldini. Lenda que só defendeu o Milan em toda a carreira, vencedor de 5 Champions Leagues em 3 décadas diferentes, um lateral esquerdo maravilhoso e um zagueiro sensacional, poderia estar aqui em qualquer uma das duas listas.
Em quarto, o brasileiro Marcelo, maior vencedor de títulos da história do Real Madrid. Ele que também tem 5 Champions no currículo, a primeira e a última como reserva, é verdade, mas até nessas ele teve papel fundamental. A primeira marcando o gol na final e na última sendo o primeiro brasileiro a erguer a orelhuda como capitão. Muito habilidoso, alguns acham que ele é o melhor da história. Na nossa lista ele fica na quarta posição. Em terceiro, o alemão Paul Breitner, ele que também fez parte daqueles timaços do Bayern, tricampeão europeu nos anos 70 e campeão do mundo com a seleção em 74. Mas o grande feito dele na carreira foi marcar gols em 2 finais de Copa do Mundo, em 74, onde ele foi vencedor, e em 82, em que ficou com o vice. Em segundo, o lendário Nilton Santos, o homem que mais vestiu e que só vestiu a camisa do Botafogo. Não à toa, dá nome ao estádio que o clube manda seus jogos. A enciclopédia do futebol, como ele ficou conhecido, jogou 4 Copas do Mundo. Em 50 foi vice-campeão, apesar de não ter jogado a final. Em 58 e 62 ergueu o título. Responsável pela função ofensiva dos laterais de jogarem subindo para o ataque, ele é realmente uma grande lenda da posição. E mais uma vez, eu vou ressaltar o Roberto Carlos como o melhor lateral esquerdo de todos os tempos. Ídolo do Real Madrid, ganhou tudo com a seleção brasileira, esbanjava velocidade, explosão física, força, qualidade para defender, armar, finalizar, bola parada incomparável. O mais completo da posição que já existiu foi o Roberto Carlos. Na zaga, eu confesso que foi um pouco mais difícil deixar tanta gente boa de fora. Entre eles, o argentino Daniel Passarella, o italiano Gaetano Scirea e o alemão Matthias Sammer. Mas o top 5 que eu fiz foi o seguinte. Em quinto, o espanhol Sérgio Ramos, que eu já disse que eu não gosto muito do fato dele ser tão violento, acaba sendo super valorizado pelos gols que faz mais do que sua qualidade como defensor, mas que eu tenho que reconhecer sua importância. Foi o melhor de sua posição na década de 2010 e é super vitorioso, tanto por Real Madrid, onde conquistou 4 Champions, quanto seleção espanhola, com 2 Euros e um Mundial. Em quarto, o holandês Ronald Koeman, ídolo de Ajax, Feyenoord e principalmente Barcelona, onde fez parte do Dream Team dos anos 80. É o maior zagueiro artilheiro de todos os tempos, com mais de 250 bolas na rede. Também foi campeão da Euro de 88 com sua seleção. Em terceiro, o inglês Bobby Moore, possivelmente o melhor zagueiro do mundo nos anos 60. Campeão do mundo em 66 como capitão do time e grande ídolo do West Ham. O zagueiro tem inclusive uma estátua em sua homenagem no estádio de Wembley. Em segundo, o italiano Franco Baresi, outro lendário jogador do Milan que só defendeu o clube rossonero. Tricampeão europeu pelo clube e campeão mundial em 82 com a seleção italiana, onde também foi terceiro colocado em 90 e vice-campeão em 94. Um dos maiores líberos da história do futebol. Talvez atrás nessa função apenas do maior zagueiro de todos os tempos, o alemão Franz Beckenbauer. 2 vezes bola de ouro, vice na Copa do Mundo de 66, terceiro lugar em 70 e campeão em 74. Craque do time bávaro, tricampeão europeu em 74, 75 e 76. Jogou como zagueiro, líbero, volante e meia. Foi o maior de sua principal função com toda certeza. Entre os primeiros volantes, vai ser difícil escolher o quinto colocado da minha lista, principalmente porque vai ser alguém mais recente. Os 2 melhores que eu vi jogar, no meu gosto pessoal, foram o Casemiro e o Xabi Alonso. O André Pirlo é o grande símbolo da função do redista, e todos esses merecem ser citados. Mas eu abro o top 5 com o espanhol Sergio Busquets, revolucionário da posição no histórico Barcelona de Pep Guardiola, que também atuou muito bem na posição, campeoníssimo pelo clube e também campeão do mundo pela Fúria em 2010 e da Euro em 2012. Em quarto, o holandês Johan Neeskens, um dos grandes nomes do carrossel holandês dos anos 70, vice-campeão das Copas de 74 e 78, mas campeoníssimo com as camisas de Ajax e Barcelona. Para muitos, atrás apenas de Johan Cruyff na história do seu país. Em terceiro, mais um holandês, Frank Rijkaard,
outro que fez parte daquele timaço do Milan dos anos 80, comandado por Arrigo Sacchi. Bicampeão europeu pelo clube, revelado no Ajax, ainda voltou à equipe de Amsterdã no fim da carreira para se despedir do futebol, erguendo mais uma orelhuda em 95. Em segundo, o argentino Fernando Redondo, espetacular volante da história do Real Madrid. Elegante, canhoto, mesclava muito bem atributos defensivos e ofensivos. Jogou também pelo Milan no fim da carreira e depois de 2 Champions erguidas pelos merengues, também venceu uma nos rossoneiros, mas sofreu muito com lesões e acabou jogando só a Copa de 94. Em 90, disse não a Carlos Bilhardo por não concordar com a tática demasiadamente defensiva do treinador. E em 98, se recusou a cortar o cabelo, exigência do técnico e ex-zagueiro Daniel Passarella. E o melhor de todos, tem até vídeo aqui no canal sobre isso, foi o alemão Lothar Matthäus. Poderíamos até ter tido o confronto de Redondo e Matthäus na final da Copa de 90, vencida pelo alemão. No fim daquele ano, ainda ganhou a bola de ouro e no ano seguinte foi o primeiro vencedor do prêmio da FIFA de melhor jogador do mundo. Foi multicampeão por Bayern em 2 passagens e também por Inter de Milão. Entre os camisas 8, também temos alguns nomes brasileiros importantes para citar. Mas em quinto, vamos de Luka Modric, o maior jogador croata de todos os tempos, ainda em atividade, vencedor de 5 Champions League pelo Real Madrid e que liderou sua seleção a uma final de Copa do Mundo em 2018 e ao 3º lugar em 2022. Também em 18, ainda foi escolhido o melhor jogador do Mundial, melhor jogador da Europa pela UEFA, melhor jogador do mundo pela FIFA e ganhou a bola de ouro da revista France Football. Em quarto, o brasileiro Paulo Roberto Falcão, maior ídolo da história do Internacional de Porto Alegre e conhecido na Itália como o Rei de Roma por seu desempenho no clube da capital. Titular na Copa de 82, era uma das maiores referências daquele time e é amplamente considerado um dos maiores nomes da seleção brasileira entre os que não venceram a Copa do Mundo. Em terceiro, o também brasileiro Gerson, o canhotinha de ouro. Jogava como um camisa 10 no São Paulo em 70, quando fez parte da histórica seleção campeã do mundo. Antes disso, já tinha erguido muitas taças no Flamengo, onde foi revelado, e no Botafogo, onde é ídolo e campeão brasileiro de 68. Encerrou a carreira jogando no Fluminense, seu clube de coração. Em segundo, o melhor que eu vi jogar nessa posição, o espanhol Xavi Hernández, outro que foi importantíssimo para o funcionamento daquele Barça campeão europeu em 2009 e 2011. Como ele também ergueu as orelhudas de 2006 e 2015, essa última como reserva, segundo Guardiola, ele foi o responsável por sua aposentadoria quando surgiu, pois era um ritmista muito melhor do que ele foi. Inclusive, Xavi começou a carreira como primeiro volante, e anos mais tarde, como treinador, o mesmo Guardiola credencia a Xavi o mérito por tornar o funcionamento daquele time de ampla posse de bola possível. Pela seleção, também foi campeão do mundo em 2010 e das Euros de 2008 e 2012. E o maior camisa 8 de todos os tempos foi o brasileiro Didi, inventor da cobrança de falta à folha seca, considerado por muitos o primeiro redista do futebol mundial, mas era um autêntico camisa 8. Lenda do Botafogo, é chamado até hoje por Gerson como mestre. Foi escolhido o melhor jogador da Copa de 58 e chegou a chamar a atenção do Real Madrid, onde jogou por 2 temporadas e foi bicampeão europeu e uma vez campeão mundial. Também fez parte da seleção campeã do mundo em 1962. Entre os meias atacantes, eu vou deixar de lado num primeiro momento os antigos pontas de lança do 4-2-4, beleza? Posteriormente, inclusive, passaram a ser lidos como segundos atacantes. Isso para poder contemplar os camisas 10 clássicos que jogavam realmente no meio-campo. Sendo assim, vamos fazer 2 listas: a dos meias atacantes, que é essa, e depois a dos segundos atacantes, beleza? 2 grandes meias atacantes que não vão estar nessa lista são o holandês Ruud Gullit e o brasileiro Rivaldo, mas vale aqui a menção para vocês desses 2 importantes nomes. Com isso, nós abrimos o 5º lugar com o inglês Bobby Charlton, o maior jogador da história de seu país, craque maior da seleção campeã do mundo de 66 e também do lendário time do Manchester United, que entre outros títulos conquistou a primeira Champions do clube em 68.
Charlton tem até estátua em Old Trafford, ao lado de ídolos como Denis Law e George Best. Em quarto, o francês Michel Platini, vencedor de 3 bolas de ouro nos anos 80, onde jogando pela Juventus viveu seu auge, sendo campeão europeu em 85, logo depois de erguer a Euro por sua seleção em 84. Em terceiro, o homem que superou como o maior jogador francês de todos os tempos, o próprio Michel Platini, estamos falando de Zinedine Zidane, um dos maiores jogadores da década de 2000, mas que já causava estrago nos anos 90, também pela Juventus. Em 98, fez 2 gols na final da Copa do Mundo em casa que deu o título à sua seleção. Em 2000, foi campeão europeu de seleções. Em 2002, fez o gol mais bonito da história da Champions na final vencida pelo Real Madrid na decisão. E em 2006, último ano de sua carreira, chegou a mais uma final de Copa. Foi expulso na decisão, perdeu o título, mas foi escolhido o melhor jogador do torneio. Foi eleito pela FIFA 3 vezes o melhor do mundo e 2 pela France Football. Zidane foi o melhor que eu vi jogar nesta posição. Em segundo, o brasileiro Zico, maior jogador da história do Flamengo, meia com mais gols marcados em todos os tempos, maior artilheiro do estádio do Maracanã, campeão de tudo com a camisa rubro-negra, camisa 10 da lendária Seleção Brasileira de 82 e, para muitos, o maior jogador brasileiro pós-Pelé. Não precisa falar muito mais do que isso. E, em primeiro lugar, Diego Maradona, o maior jogador argentino de todos os tempos, ídolo máximo do Argentino Júnior, onde começou a carreira, e do Napoli, onde viveu seu auge. O estádio de ambos os clubes tem seu nome. Conquistou a Copa do Mundo de 86, no que para muitos é a maior exibição individual de um jogador em Copas, decidindo sozinho as quartas contra a Inglaterra e as semis contra a Bélgica, marcando 2 gols nas 2 vitórias por 2-0. Teve 3 passagens pelo Boca Juniors, seu clube de coração, onde encerrou a carreira. Colecionou polêmicas ao longo da vida, mas será sempre lembrado como o primeiro nome que poderia desafiar o trono de Pelé como o maior jogador da história do futebol. Chegamos às pontas, e no mesmo padrão que fizemos com as laterais, vamos primeiro com os direitos, depois com os esquerdos, beleza? Em quinto, o português Luís Figo, grande nome do Barcelona nos anos 90 e que protagonizou a mais polêmica transferência da história do futebol, trocando os catalães pelo rival Real Madrid. Figo foi a primeira estrela do projeto galáctico. Àquela altura da carreira, já era um dos maiores jogadores do mundo, e foi assim eleito em 2000, ganhando a Bola de Ouro, e em 2001, vencendo o prêmio da FIFA. Em quarto, o norte-irlandês George Best. Lembra da estátua da Santíssima Trindade do Manchester United dos anos 60? Ele era um dos 3 nomes. Ganhou a Bola de Ouro em 68, ano em que conquistou com os Red Devils a primeira Champions da história do clube. Em terceiro, Jairzinho, o furacão da Copa de 70, o único jogador da história a marcar gols em todos os jogos de uma mesma Copa. Ele também jogou durante muito tempo como centroavante, mas se destacou muito mais nessa função. Com suas diagonais em velocidade para a área, foi campeão brasileiro pelo Botafogo em 68 e da Libertadores em 76 pelo Cruzeiro. Em segundo, Mané Garrincha, o anjo das pernas tortas. Foi durante muito tempo considerado o melhor ponta-direita da história do futebol. Campeão do mundo em 58 e 62. Nessa última, o melhor jogador do torneio, assumindo a responsa por ele e por Pelé. Inclusive, jogando ao lado do Rei, jamais perdeu uma partida com a seleção. Foi o maior jogador da história do Botafogo e, por causa dele, a camisa 7 é a mais importante do clube até hoje. E em primeiro lugar, o argentino Lionel Messi, que também jogou como meio-atacante, segundo atacante e falso 9, mas jogou por mais tempo nesta posição ao longo de sua vitoriosa carreira multicampeã pelo Barcelona e com títulos de Copa América e Copa do Mundo com a seleção argentina. Messi colecionou 8 bolas de ouro ao longo da carreira e é para muitos o melhor não só de sua geração, mas também da história do futebol. Entre os pontas esquerdas, vamos fazer 2 menções históricas, o espanhol Paco Gento e o brasileiro Zagallo. Mas a lista final não vai ficar muito diferente da dos melhores que eu vi jogar. A única diferença está na 5ª posição, onde eu escalo o brasileiro Roberto Rivelino, grande meio-atacante do Corinthians, mas que atuou na posição durante a Copa de 70.
Pelo alvinegro paulista, não ganhou títulos, mas é considerado o maior nome revelado pelo clube. E é ídolo também do Fluminense, por onde ganhou 2 campeonatos cariocas. Conhecido como Patada Atômica, Riva foi apontado por Maradona como seu ídolo de infância. Daí pra frente, é uma repetição dos 4 primeiros lugares da lista dos melhores que eu vi jogar. Em quarto, o francês Kylian Mbappé, finalista de 2 Copas em 2 disputadas, campeão em 2018 e artilheiro em 2022, quando foi vice marcando um hat-trick na final, muito possivelmente o futuro maior goleador da história das Copas do Mundo. Com certeza ele mereceu seu lugar na lista, mesmo ainda tão jovem. Em terceiro, o brasileiro Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, campeão da Libertadores pelo Santos em 2012 e da Champions pelo Barça em 2015, vice pelo PSG em 2020 e nome maior do futebol brasileiro desde 2011, quando tinha 19 anos. Em segundo, o também brasileiro Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, o showman, o melhor do mundo de 2005 e 2006, campeão europeu pelo Barça naquela temporada, também ídolo do Galo, onde ganhou a Libertadores em 2013. Para mim, o mais encantador que eu vi jogar. E em primeiro, o português Cristiano Ronaldo, o homem que rivalizou por anos com Lionel Messi, vencedor de 5 bolas de ouro, maior artilheiro da história do futebol em jogos oficiais, além de ser o goleador máximo do Real Madrid, da Champions League e do futebol de seleções. Agora sim, chegamos na lista dos segundos atacantes. E eu quero fazer uma menção honrosa ao espanhol Raúl González, uma das maiores lendas da história do Real Madrid. E nosso quinto colocado é o holandês Dennis Bergkamp. Entre os que eu vi, eu o pus em segundo lugar, atrás do Wayne Rooney, que inclusive não está nessa lista, mas que eu acabei vendo relativamente mais do que o Bergkamp, que eu consegui acompanhar só o finalzinho da carreira. Mas considerando tudo que o Bergkamp jogou na carreira, está entre os 5 melhores desta posição, é muito merecido. Mais um que tem estátua no Emirates Stadium, casa do Arsenal, muito ídolo do clube, além de tetracampeão inglês pelos Gunners, um deles de forma invicta. Na quarta posição, o italiano Roberto Baggio, que também poderia aparecer na lista dos camisas 10. Melhor jogador do mundo de 93, amplamente considerado um dos melhores jogadores da história de seu país, e na década de 90, de todo o mundo. Viveu seu auge jogando por Fiorentina e Juventus e foi vice-campeão da Copa de 94. Em terceiro, mais um holandês, simplesmente o maior de todos, Johan Cruyff, o maior de seu país em todos os tempos, e um dos mais influentes personagens da história da tática. Craque maior do carrossel holandês de 74 e do Ajax, tricampeão europeu de 71 a 73. Centroavante, meia, ponta, é difícil determinar qual foi a melhor posição de Cruyff na carreira, mas eu escolhi colocá-lo na lista de segundos atacantes, já que ele poderia funcionar muito bem fora da área, jogando com um jogador mais fixo ou fazendo dupla com alguém mais móvel. Em segundo, o primeiro grande craque que o mundo viu, o argentino Alfredo Di Stéfano, para muitos, o melhor jogador da história do Real Madrid, por onde venceu as 5 primeiras edições da Copa dos Campeões Europeus. Marcou mais de 300 gols com a camisa do clube e foi durante anos o artilheiro máximo da equipe. Jogou ainda pelas seleções de Colômbia e Espanha, numa época em que não havia regras de impedimento para jogadores que já atuaram por uma nação defenderem outra. E o maior de todos é, obviamente, o Rei Pelé. O maior não só de sua posição, mas da história desse jogo. Se após 50 anos depois que ele parou de jogar, todo o craque geracional é comparado com ele, é porque a referência maior segue sendo ele. Único tricampeão mundial de seleções, bida Libertadores e do Mundial com o Santos, 6 vezes campeão brasileiro pelo Peixe, mais de 1.200 gols, ainda que extraoficiais na carreira. Tudo que um grande jogador já fez com a bola, o Pelé fez primeiro. E finalmente chegamos nos centroavantes. E a maior de todas as menções é o holandês Marco van Basten. Inclusive os holandeses frequentando bastante aqui as nossas listas. Mas o quinto colocado é o húngaro Ferenc Puskás, o 9 do Super Real Madrid, pentacampeão europeu nos anos 50. Mas que ele só venceu 2 desses, e depois mais um em 65 e 66. Também era o craque da seleção húngara, vice-campeã do mundo em 54,
E não à toa, aquele baixinho gordinho virou até nome de prêmio de golaço na FIFA anos mais tarde. O quarto é o português Eusébio, que na verdade nasceu em Moçambique, mas foi o primeiro grande craque lusitano da história. Lenda do Benfica, bicampeão europeu dos anos 60, terceiro colocado e artilheiro da Copa de 66 e bola de ouro em 65. O Pantera Negra foi um dos grandes rivais de Pelé no cenário internacional. Em terceiro, o alemão Gerd Müller, que eu considero o maior, e não o melhor, mas sim o maior camisa 9 da história, porque ele parou de jogar com todos os recordes possíveis dentro dos cenários que ele jogou. E até hoje, é o maior artilheiro da história do Bayern, é o maior artilheiro de todos os tempos da Bundesliga, tinha os 3 primeiros recordes de gols em uma única edição do campeonato alemão, até ser ultrapassado pelo Lewandowski, era o goleador máximo da seleção alemã, deixado para trás pelo Miroslav Klose, e também tinha o recorde de gols em Copas com 14, superado pelos 15 de Ronaldo e depois os 16 do próprio Klose. Em segundo, o brasileiro Romário, o baixinho, que é outro que superou os 1000 gols extraoficiais, mas que marcou apenas 9 gols a menos que Pelé em partidas válidas com quase 790 bolas na rede. Ídolo principalmente do Vasco, do PSV e do Barcelona, mas também jogou com grandes passagens em Flamengo e Fluminense. Foi campeão do mundo em 94 e também eleito o melhor jogador do mundo no mesmo ano. E o maior camisa 9 de todos os tempos é Ronaldo, o fenômeno, que para quem gosta de números e principalmente para quem não viu jogar, pode até tentar encolher seus feitos, mas é impossível não reconhecer o susto que esse cara deu no mundo desde quando surgiu no Cruzeiro, passando por PSV, Barcelona e Inter, quando ganhou o apelido de fenômeno e teve as primeiras lesões mais graves. Seu auge foi nas temporadas 96 e 97, quando foi 2 vezes melhor do mundo e o grande nome da Copa de 98, mesmo com o vice-campeonato. E obviamente, em 2002, depois de ter ficado praticamente 2 anos sem jogar, ele ressurgiu sendo campeão e artilheiro da Copa do Mundo com 8 gols, 2 na final e seu terceiro prêmio da FIFA, além da segunda bola de ouro. E é isso, galera, esses pra mim são os top 5 melhores jogadores de todos os tempos por posição. E é sempre polêmico esse tipo de lista, principalmente porque vários jogadores escolhidos eu acabei não vendo jogar ao vivo, né? O período em que eles estavam atuando. Me incomoda um pouco, inclusive, a questão de que as pessoas acham que o futebol nasceu, se desenvolveu, a partir do momento que elas viram jogar. E aí tudo que elas viram diante dos olhos delas se refere ao melhor período do futebol em todos os tempos. Não, o futebol também existia antes disso. Por isso eu fiz a enquete, a maioria quis ver esse vídeo, vivemos numa democracia, então tá entregue o vídeo para vocês. Eu espero que quem pediu tenha gostado. Se não gostaram, montem a lista de vocês nos comentários, sempre com respeito ao se deparar com opiniões contrárias, tanto de outros inscritos do canal, quanto com a minha também. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, continuem ligados no Pautas e Táticas, e até a próxima!